Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Boa noite, paz do Senhor. Pode se sentar, por favor. Isso aqui é para não ter problema de acabar, já deixo logo 2, né? Glória a Deus. Eu recebi uma mensagem também do pastor Florisvaldo. Ele disse para mim que estaria indo lá, né, no hospital, visitar a pastora Lili. E graças a Deus, né, que está tudo bem. Uma ótima notícia, né? Que bom, logo ela vai estar aí novamente nessa grande jornada, né, que é fazer a obra de Deus. Deixa eu me arrumar aqui. Aleluia. Queridos, nós começamos aqui na terça-feira retrasada, né, um entendimento sobre a apostolicidade da igreja. Eu acho que tem muito ganho aqui para mim. Vai dar microfonia, vamos dar uma baixadinha no meu ganho. Obrigado, Deus abençoe. Se quiser trazer uma Coca-Cola, um hambúrguer também, vai ser beleza. Irmãos, eu fico falando isso, eu estou esperando o dia que alguém trouxer, eu estou enrolado, né? Ou a igreja, né? Que eu vou começar a comer, não vou pregar mais, né? Glória a Deus. E hoje nós, na terça passada, né, estávamos em reformas aqui. O pastor Florisvaldo pediu para, né, não termos a nossa reunião. E olha, quero parabenizar a igreja. Está muito bonito, ficou muito bom, né? Eu fiquei realmente maravilhado. Deu outra pegada, né? Outra cara. Muito bom. Quero agradecer também a Silvia, né, que está aqui para nos receber. O pastor Florisvaldo falou assim: pode ir lá, fica tranquilo, que ela já preparou o hambúrguer, a Coca-Cola. Ele não falou nada disso não, tá? E é um prazer, uma alegria estar aqui de novo. Hoje eu estou acompanhado da minha esposa, da esposa Daniela. Fica de pé, meu bem. O pessoal te vê aqui. Amém? Hoje ela conseguiu vir comigo, não é sempre que ela pode estar. Ela corre mais que o Ayrton Senna, meu irmão. Pensa numa mulher ocupada, essa mulher. Toda hora está fazendo uma coisa diferente e sempre correndo. Aí hoje eu grudei e falei: não, você vai comigo. E como a pastora Lili não está, e eu tinha prometido para ela que eu ia trazer, né, minha esposa, então na terça-feira que vem de novo. Amém? Então nós vamos dar continuidade naquele tema que nós iniciamos, né? Nós propusemos esse tema, que é a apostolicidade da igreja, que sai um tiquinho assim, né, do nosso cronograma. Estamos falando sobre liderança, terminamos o primeiro módulo, que é a vida prática do líder cristão, e aí entramos nesse tema da apostolicidade da igreja. Como já se vão aí, né, 2 semanas inteiras, então eu vou só fazer uma recapitulação daquilo que a gente já falou, tá? Bem rápido, e nós voltamos aqui no tema que nós não conseguimos terminar na última reunião que estivemos aqui. Então nós estamos falando sobre a apostolicidade da igreja. Só para pontuar também, se alguém tiver dúvida, quiser perguntar, tá bom? Mais uma vez, quero reforçar, nós estamos na casa de Deus, a igreja do Senhor, mas é um ambiente de sala de aula, tá? Então a nossa ideia aqui é transmitir conhecimento, nós aprendermos juntos. Então, se alguém tiver dúvida, tiver alguma coisa que não ficou claro, por favor, levanta a mão, pergunta, e a gente vai tentando entender sempre da melhor maneira aquilo que o Senhor tem nos dado, tá bom? Então vamos seguir aqui, vamos entrar no nosso assunto, a apostolicidade da igreja. Então nós iniciamos falando sobre a base, né? Que a igreja, ela tem uma base, e que a base da igreja é Jesus Cristo, e nós nunca podemos perder isso de vista, né? Jesus é a base, não há outro que seja a base da igreja, né? Em Mateus 16, 18, ele, naquela conversa com Pedro, ele faz ali a inauguração, a fundação da sua igreja, onde ele fala para Pedro, né? Tu és, eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quando Jesus ele conversa com
Pedro, nesse sentido, ele está demonstrando ali uma nova jornada, uma nova instituição que ele estabelece. Até então, naquela cultura não se conhecia a igreja. O que se tinha ali eram sinagogas, o templo, né? Então essa dinâmica de igreja, deixa eu fechar aqui o meu aviãozinho aqui, porque senão a gente não vai dar conta. Aí agora vai ficar pitando esse trem. Ajuda muito, mas às vezes também ele perturba, né? Esses bichinhos. Então Jesus ele vai determinar ali uma nova experiência de fé, que é a igreja. Até então não se conhecia igreja, não se falava de igreja, e ele começa a doutrinar e ensinar os seus discípulos acerca de igreja, o que é ser igreja, como realizar essa obra da igreja, essa obra que ele delegou à igreja. E nós vamos ver que o trabalho que Jesus começa, e aquilo que ele começa a determinar como igreja, ele faz isso dentro de uma ordem, dentro de uma estrutura. E a estrutura que Jesus determina para a igreja, nós chamamos de estrutura apostólica, porque foi ele mesmo quem determinou o apostolado. Então eu confesso aos irmãos que eu nunca estudei com muita profundidade muitas outras religiões, mas grosso modo nós podemos dizer que apóstolos nós só temos no cristianismo. Talvez alguma religião aqui ou outra ali, mas eu de fato desconheço, né, uma outra religião que traga na sua ordem apóstolos. Você tem profetas, né, de muitas religiões, você tem sacerdotes de muitas religiões, você tem patriarcas, você tem uma série de nomeações da base de organização religiosa em muitos lugares. Mas apóstolos, foi Jesus quem trouxe a sua igreja e denominou apóstolos para que eles pudessem difundir, levar, expandir a missão de Jesus. Amém ou amém? Então ele começa fazendo a sua estruturação apostólica. Então nós vamos ver a chamada dos primeiros apóstolos, Mateus capítulo 10, verso 1, né, até o 4, quando Jesus levanta, né, chama esses apóstolos para si. Ele chama 12 homens e ele então denomina esses homens e os chama de apóstolos, né? Essa palavra apóstolo, ela é uma palavra que vem do grego, que é uma junção de duas palavras, né? Apó ou apos, ou apó, apos, depende da maneira como você vai falar. Eu não falo grego, né? Eu estudo algumas palavras que a gente consegue entender, mas a pronúncia direitinho, né? Algum professor de grego que estiver me vendo aqui vai ficar doido comigo, né? O pastor Cruvinel, por exemplo, que é autoridade no grego aqui na toda a nossa região, né? Se ele me ouvir, ele vai falar: Tamanini, não vem fazer um curso comigo, fica falando, né? Fica pronunciando errado. A pronúncia pode estar equivocada, mas o sentido é correto, tá bom? Então a palavra apóstolo é dividida, apóstoles no grego, ela é uma junção de duas palavras, que é apó e stoles, que significa, apó significa vindo de, né? Significa oriundo, vindo de, e stoles significa indo para. Então apóstolo é aquele que vem de uma origem e vai para um propósito. Então esse é o apóstolo, né? Essa é a palavra apóstolo, significa justamente isso. Então o apóstolo ele vem de Deus, ele é oriundo de Deus, a sua origem é em Jesus Cristo, e ele vai para o cumprimento da missão da igreja. Ele vai para os povos, ele vai para as pessoas, ele vai para plantar igrejas. Então essa é a missão apostólica. E aí nós começamos a ver que a igreja de Cristo, ela já é uma igreja fundamentada na doutrina apostólica. Amém ou amém? Deu para compreender até aqui? Nós citamos também que muitas vezes
pessoas acham, porque as situações culturais vão mudando, né? E muitas vezes alguém tem uma ideia de que algo é novo, né? Salomão já disse isso, que nada é novo debaixo do céu. Tudo que existe já foi visto, já foi feito. Eu tive uma pastora, até faz tantos anos, esqueci o nome dela, a esposa do bispo Hugo, era bispa, esqueci o nome dela. Ela falava assim, que no mundo nada se cria, tudo se copia e se melhora um pouquinho, né? Então a gente vai tomando ideias e vai construindo ideias em cima de ideias, e o importante é que elas estejam embasadas na palavra de Deus, né? E Salomão já dizia isso, ele falava assim, olha, nada é novo, tudo que está já foi um dia, né? E às vezes nós olhamos hoje e vemos as igrejas apostólicas. Nós tivemos a partir de, sei lá, no Brasil, por exemplo, no final dos anos 80, anos 90, ali nessa virada, igrejas com essa grande nomenclatura, né, apostólica, trazendo apóstolos como seus líderes. Nós tivemos a Igreja Renascer como uma das primeiras que trouxeram essa questão do apostolado no Brasil. Nós tivemos outras igrejas dentro desse ambiente, né, igrejas que reafirmavam veementemente a sua apostolicidade e tal. Então a ideia que se foi tendo era que era algo novo. Então uma ideia nova, uma coisa nova. Agora mais recentemente, né, nós temos uma onda que são no Brasil todo mundo gosta de americanizar tudo, né? Tudo que a gente quer dar um nome tem que ser em inglês, tudo que a gente quer dar um nome não é assim? E eu, né, tem uns nomes que é legal, mas tem umas coisas que é muito forçado, né? E hoje em dia nós temos as churches, né? Church que é igreja, né? Em inglês, church é igreja. Então, e aí hoje em dia nós temos as churches, né? E as churches são as igrejas pretas, né? E geralmente as churches das igrejas pretas são apostólicas porque tem um apóstolo que é o pastor da igreja. Então às vezes a gente fica meio confuso, né? O que será que é? O que será que não é? Será que isso é de Deus? Será que não é de Deus? E a gente fica nessa confusão, não é verdade? Mas vamos entender um pouco isso. Irmãos, o fato da igreja ser preta, ser branca, ser azul, ser verde, isso não tem o menor problema, tá bom? Aliás, nós fizemos um projeto no nosso salão para colocarmos um telão, um panorâmico, um negócio lá e tal. E aí o rapaz que foi dar essa assessoria pra gente, da imagem, aí ele explicou por que o ambiente tem que ser escuro e principalmente a parede onde vai ficar a imagem tem que ser preta. Aí ele me explicou tecnicamente por que tem que ser preta a parede. Mas não quer dizer que a igreja toda tem que ser preta, não quer dizer também que é errado, que é certo, tá bom? Então às vezes alguém pega uma necessidade e aí vai gerando uma moda e sei lá o que vira, né? O importante é nós sabermos o que está acontecendo e quem nós somos em Deus. Isso é o importante, né? Então nós temos aí as igrejas, as churches, as igrejas apostólicas e muitas vezes nós somos tentados a pensar que essa é uma novidade, a pensar que às vezes alguém de maneira até inocente acha que é uma renovação. Não, porque o Espírito Santo está renovando a igreja, trazendo ao mover apostólico sobre as nossas vidas e tal. E na verdade não é uma renovação, porque a base da igreja é apostólica e a apostolicidade da igreja, ela é definida na identidade da igreja. Amém ou não amém? Então eu estou aqui só repassando, tá bom? Mas nós aprofundamos um pouco aqui na última aula que tivemos. E eu quero só retomar para a gente poder, né, pegar o fio da meada novamente. Então, a apostolicidade da igreja, ela é definida pela própria história da igreja. Então eu trouxe aqui, por exemplo, não sei quem estava aqui na última terça de reunião, né? A terça passada nós não tivemos, estava aqui em reformas, né? Mas eu trouxe aqui inclusive o meu texto de Daquê. Quem estava aqui? Quem
Quem estava aqui? Olha aí, ó, tem alguns irmãos que estavam, né? E eu trouxe aqui a minha Didaquê, que é um texto do primeiro século. Muitos historiadores vão dizer que esse texto é do primeiro século. Provavelmente o apóstolo João ou alguns dos seus discípulos olharam, viram esse texto. Outros historiadores vão dizer que não, que é do século II, século III. Mas pouco importa, é um texto da igreja da patrística, é um texto muito próximo à igreja primitiva, dos primeiros líderes da igreja. E esse texto, que não é um texto bíblico, né? Deixei muito claro, não é um cânon bíblico, não é um texto não é um livro que deixaram de colocar na Bíblia, pelo amor de Deus, mas é um texto da doutrina, né? Da didática dos apóstolos ou dos líderes da igreja, como que se deveria lidar com a igreja. Sabe o que a gente usa hoje como como que é o nome mesmo? Me fugiu aqui, o regimento, né? A igreja não tem um regimento interno, né? Então, é mais ou menos isso. A Didaquê era como um regimento das igrejas. A igreja ia crescendo, então precisava ter uma ordem e tal. E na própria Didaquê está escrito lá, para receber os apóstolos, como se estivesse recebendo ao próprio Senhor. E os apóstolos têm uma série de questões que eles vão observar e tudo mais. Então nós vemos que desde o princípio nós temos os apóstolos envolvidos com a plantação de igrejas, com a expansão do evangelho, né? Na própria Bíblia nós vemos, né, citei aqui alguns textos bíblicos que falam sobre a figura do apóstolo na própria Bíblia, né? Quando nós vemos, por exemplo, Atos 14:14, quando a Bíblia chama ali Barnabé e Paulo de apóstolo, fala lá, né? E os apóstolos Barnabé e Paulo. Então Barnabé não tinha sido eleito, consagrado, ordenado por Jesus, né? Nós temos a eleição de Matias, que foi ordenado pelos 11 apóstolos, né? Como diz bem claramente no texto, no lugar de Judas, que havia se matado. Nós vemos outros apóstolos também em Romanos capítulo 16, versículo 7, né, o apóstolo Paulo saudando alguns apóstolos que estavam lá na igreja onde ele havia plantado e tudo mais. Então nós vemos essa doutrina dos apóstolos sendo de fato misturada com a base da igreja. A igreja nasce dentro desse ambiente no cuidado dos apóstolos, esse ambiente apostólico, portanto. E aí nós vamos determinar que a autoridade da igreja, né, essa é uma palavra muito, muito importante, porque é assim mesmo que se coloca, a autoridade da igreja é sine qua non a apostolicidade da igreja, né? Eu gosto dessa palavra, porque é chique não falar isso. Quando eu escutei meu professor falar a primeira vez esse termo sine qua non, eu fiquei repetindo para falar bonitinho, entendeu? Que é chique demais. Você chega num lugar e fala assim, a apostolicidade da igreja é sine qua non, a sua autoridade. É bonito demais falar isso, né? É muito bonito. Eu gosto de falar isso. Então vamos explicar. Quer dizer o quê? Quer dizer que a autoridade da igreja só existe se a igreja for apostólica. Esse termo grego sine qua non significa de maneira fácil, né? Sem a qual não, né? Não é possível haver autoridade da igreja sem a apostolicidade da igreja. E isso aqui, irmãos, é texto histórico, tá? Isso aqui não é o Tamanini que está falando, isso aqui não é o nosso curso que defende, tá? Isso aqui não é uma igreja que está dizendo, isso aqui são textos históricos. E está na base da igreja de Cristo, da igreja cristã, inclusive como identidade da igreja, né? Então nós também transitamos por esse caminho, também falamos um pouco disso aqui. A identidade da igreja, ela tem 4 pontos que foram definidos lá nos concílios, desde o concílio de Nicéia, passando ali o concílio de Constantinopla, todos os concílios que foram acontecendo, eles foram entendendo o que Jesus falou sobre a igreja, o que os apóstolos falaram sobre a igreja, para definir o que era a igreja, né? E aqui a gente já vai pegando o caminho para dar sequência no estudo de onde a gente parou, tá bom? Então vamos entender isso aqui. Quando nós falamos de igreja,
É muito fácil nós entendermos que a igreja tem uma história, sim ou não? Vamos lá, vamos fazer um exercício aqui para você entender a dimensão disso. Quem aqui nasceu numa família que já era evangélica? Tem alguém aqui que já nasceu numa família? Aqui é a irmã. Então, quando a irmã nasceu, os seus pais já eram evangélicos. Oi? Só a mãe. E a sua avó ou os seus avós já iam à igreja? Já iam à igreja. Tá. Eu não serei indelicado de perguntar a idade da irmã, porque não se faz isso. Eu devia ter perguntado por mão, né? Mas eu vou continuar aqui com a irmã. Então vamos pensar no seguinte: a sua mãe já era cristã, certo? Então isso já faz um bocado de tempo, né? Os seus avós também já iam à igreja. Então vamos lá, pela experiência da irmã, olhando só para a sua família, deu para perceber que a igreja é muito mais antiga do que a própria irmã? A igreja já existe muito antes da irmã nascer. A questão é o quanto antes. O quanto antes. Eu me lembro que eu era criança, eu não nasci em família cristã, evangélica. Eu era criança e de vez em quando algum amigo, alguém chamava para ir na igreja, né? E eu ia à igreja e eu via lá aqueles senhores, né? Tudo, né? Cabelinho bem branquinho e tal. Eu não posso falar muito porque eu já estou começando com uns aqui, que a gente, né? Eu não tenho barba, não, já está aqui, né? Graças a Deus eu não tenho barba, porque a barba é a primeira que fica branca. Pensando o quê? E aí eu olhava esse cenário e eu falava assim, né? Uau, quanto tempo que esse irmão está aqui servindo a Deus. Então começa a mensurar que os pais, os avós, os bisavós já estavam ali na igreja. E aí a gente começa a perceber a dimensão da história da igreja e há quanto tempo a igreja vem impactando e alcançando a vida das pessoas. De geração em geração a igreja vem alcançando a vida das pessoas. Olha que incrível isso. É impressionante. E nós temos a certeza e o conhecimento de que muito depois de que nós já não estivermos mais aqui, Jesus não voltando, a igreja vai permanecer. E aí os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, eles vão olhar fotos, por exemplo, sua na igreja, num congresso, como por exemplo vai acontecer aqui o aniversário da igreja. Alguém vai olhar essas fotos e falar: nossa, olha como que era naquela época, né? A gente aqui cheio de modernidades, os microfones, as coisas, nossa, hoje é muito moderno. Meu irmão, isso aqui daqui 100 anos alguém vai olhar e falar: nossa, olha como era estranho, né? Essas coisas velhas. Porque o tempo vai mudando, a tecnologia vai mudando, né? É incrível, é igual quando você pega hoje, né, a foto de aniversário de 5 anos, né? As moças com aqueles cabelos cacheados, né? Não tinha uns penteados diferentes, né? Umas roupas que a gente olha e fala: olha a roupa que esse povo usava, né? Eu vejo umas fotos do meu pai, né, com o meu irmão, por exemplo, pequenininho no colo, ele com aquela calça boca de sino, um negócio assim, meu Deus, o que é isso, né, que acontecia nesse lugar? Mas era moda. Então quando a gente começa a olhar para trás, a gente começa a mensurar e ver que os nossos olhos não alcançam essa história. E já no começo dessa história, nós começamos a entender e perceber que a igreja de Jesus Cristo, ela já vem fundamentada com o trabalho e a ação dos apóstolos. Então a identidade da igreja, ela vai ser protegida por esses primeiros líderes. O que acontece com a igreja? Quando Jesus vem e funda, Jesus é o único que fundou a igreja, ele é o fundador, né? Ele trouxe o fundamento, por isso ele é o fundador da igreja. Nós já aprendemos aqui que a partir de Jesus ninguém funda a igreja. Não tem problema nenhum alguém falar isso, tá? Não é pecado, ninguém vai para o inferno falar isso não, tá bom, irmãos? Tá? Mas ninguém funda a igreja a gente planta. A igreja é um organismo vivo, tá? Então, conforme ensinou Paulo, nós plantamos igreja. Então a igreja tem um único fundador, que é Jesus Cristo, tá bom? Quando nós olhamos Jesus fundando a sua igreja, a partir dali nós precisamos entender que igreja é essa.
Eu falei agora há pouco que ninguém sabia o que era igreja. Ninguém entendia o que era igreja. As pessoas conheciam sinagoga. As pessoas conheciam o templo. As pessoas conheciam os doutores da lei. E elas conheciam os sacerdotes, os profetas. Mas elas não conheciam um apóstolo. Elas não conheciam uma igreja. Então nós vamos entender. Jesus traz uma proposta de um novo entendimento, e a partir daí nós vamos entender isso. Os apóstolos de Jesus, eles passam com Jesus um bom tempo, um longo tempo, aprendendo com Jesus. Foram 3 anos e alguma coisa lá, cotidianamente com Jesus, aprendendo acerca da igreja e do pensamento de Cristo e da obra de Jesus e da missão de Jesus. Então eles passam esse tempo todo sendo treinados, aprendendo. Depois eles recebem a autoridade do Espírito Santo e eles vão ensinar a igreja. Jesus então é entregue, é crucificado, morre. Jesus vai ao inferno. Jesus ressuscita no 3º dia. Jesus fica entre o povo por pelo menos 40 dias. Jesus então ele sobe ao céu diante dos olhos de muitas testemunhas. E os apóstolos então têm a missão de continuar anunciando que Jesus, por meio do seu sacrifício, salvou a humanidade. Essa é a missão. A partir daí, os apóstolos começam a levar a igreja de Cristo, começam a espalhar essa igreja. Acontece que o tempo vai passando, nós já falamos sobre o tempo. O tempo vai passando e os apóstolos vão morrendo, e a esmagadora maioria deles vão ser assassinados. Então, Paulo é decapitado, Tiago morreu ao fio da espada, a tradição diz que Pedro morreu crucificado, de cabeça para baixo. Então, eles vão sendo, um a um, eles vão sendo mortos, eles vão sendo retirados do meio da igreja. Mas os seus ensinos, as suas cartas, as suas pregações, elas vão ficando registradas. João é o último apóstolo a morrer. E João não morreu assassinado, ele morreu de velhice. É convencionado dizer que João morreu com 100 anos. Não se sabe exatamente a idade, né, que ele tinha, mas ele morreu no final ali do 1º século. Então já com quase 100 anos de idade João morre. E com a morte de João, o último apóstolo, o que nós fazemos agora com a igreja? O que nós fazemos? Bom, o último apóstolo morreu. Bom, então tá bom, fecha a porta da igreja, porque não tem mais ninguém para ensinar nada. Foi isso que aconteceu? Não. Por quê? Porque o fundamento da igreja é eterno, é vivo. Jesus não está morto, Jesus está vivo. Então a igreja está viva. Por isso que a base da igreja não é um apóstolo. A base da igreja é Jesus. Amém ou amém? Por isso que apóstolo não lança fundamento, porque o fundamento é Jesus. O que o apóstolo faz é mostrar para as pessoas o fundamento que é Jesus. Entende isso? Então a igreja precisa continuar. Só que muita gente fala muita coisa. A partir daí, começa-se a ter algumas reuniões. Tem toda uma questão histórica, irmãos, eu não quero entrar aqui, porque senão a gente vai precisar de mais 4 dias para falar disso aqui. Porque o Império Romano, ele é dividido ali num tetrarcado, né? São 4 imperadores, depois volta para um só, depois divide em 2 imperadores, aí tem o reino bizantino, que é o Império Romano do Oriente, tem o Império Romano do Ocidente, que é o Império governado por Roma. Aí a igreja está espalhada, existem 5 patriarcados da igreja. Então tem uma série de questões que é fantástico. Estudar a história da igreja é extraordinário. Em algum momento a gente vai ter oportunidade de falar sobre esse tema aqui. Mas
em algum momento começaram a surgir heresias, alguns problemas. Por exemplo, algumas pessoas começaram a dizer que Jesus Cristo não era humano, porque o tempo vai passando. Pensa, Jesus morre, ressuscita, vai para o céu. 100 anos depois, só para arredondar, não exatamente 100 anos, mas pelo menos 70 e poucos anos, quase 100 anos depois, João, o último apóstolo, morre. Tá, o que se fala sobre a morte e a ressurreição de Jesus? Então eu só posso falar aquilo que me contaram, aquilo que eu li, porque eu não estava lá 100 anos atrás. Deu para entender? Depois esses próximos discípulos ali dos apóstolos também vão ficando velhinhos, vão esquecendo algumas coisas. Ali nós já temos os registros do Novo Testamento, mas algumas pessoas começam a colocar alguns pontos de heresia. E as heresias vão passar por algumas questões importantes. Por exemplo, Jesus nunca foi humano. Jesus é Deus, devemos recebê-lo como Deus, mas não como homem, porque Jesus operava coisas miraculosas e tal, então Jesus não era homem, era só Deus, né? Então, se no momento em que Jesus esteve manifesto entre nós, as pessoas tinham dificuldade de aceitar a divindade de Jesus, achando que ele era um louco, que ele falava em nome de demônios, depois de toda a obra concluída, as pessoas vão dizer que não, que ele era só Deus, que ele não era homem. Mas isso gera um problema para nós. Qual o problema que isso gera? Irmão, se Jesus não for 100% homem e 100% Deus, não há salvação. Todos esses problemas vão estourar tudo lá na matéria da salvação. Na teologia sistemática chama soterologia, né? Soteros, do grego, que significa salvação. E isso vai arrebentar tudo lá. Porque assim, se Jesus não foi homem, não veio como homem, ele não pode salvar a humanidade. Por quê? Porque foi a humanidade que pecou. Deu para entender? Então isso é todo um outro caminho muito extenso, né? Deus não... uma vez perguntaram, né? Mas Deus não poderia simplesmente ter perdoado? Ele não é Deus? Aí eu falei, não precisa de nada disso não. Você pecou, tá bom, você está perdoado. Ele não podia ter feito isso? Não podia. Também tem uma razão, né? É claro que Deus pode tudo. Existe algo na teologia chamado de o livre-arbítrio de Deus. Deus faz o que quer, ele não precisa dar explicação para ninguém. Mas dentro da explicação que Deus quis nos dar, então ele mostra que ele não podia fazer de qualquer jeito, porque Deus estruturou algo. Amém ou não amém? É uma matéria densa, é um negócio bem... tem muita coisa que poderia se falar aqui. Mas vamos lá, grosso modo, se Jesus não fosse homem, Deus não poderia nos salvar. Por quê? Porque o pecado que foi cometido por Adão é um pecado cometido pela humanidade. Então o homem precisa pagar por esse pecado. Então assim, a natureza do pecado foi humana, tá? Mas o ofendido pelo pecado foi Deus. Então, enquanto que a natureza do pecado é humana, a ofensa do pecado é divina. Percebeu? O homem pecou e ofendeu a santidade de Deus. Então, para perdoar esse pecado, precisa ter precisa ser um perdão que vai desde a humanidade até a divindade. Por isso, só um homem poderia pagar por esse pecado, mas somente Deus poderia retirar a ofensa divina do pecado. Então, por isso, Jesus não pôde, por exemplo, mandar um anjo. Vou mandar um anjo, o anjo morre lá por ele, está tudo certo. Não, porque o anjo não é divino. O anjo é um ser criado por Deus. Deu para entender? Então, isso aqui é extraordinário, irmãos. Isso aqui mas é outra matéria, é outro tema. Eu trago isso só para você entender, só para você compreender que essas questões, elas são fundamentais para nós. E lá no começo da igreja, o apóstolo João morreu. O que a gente faz? Bom, existem lá outros discípulos, pastores, que continuam fazendo a obra, né? Provavelmente ali Timóteo com certeza já era
bem maduro, bastante velhinho, porque Timóteo era um jovenzinho rapaz quando Paulo ordena ele pastor, e ele vai pastorear. Ele pastoreia em Corinto, ele pastoreia na igreja dos Efésios, ele ajuda Paulo em muitas obras. Marcos também, esse mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos, né, chamava-se João Marcos. João Marcos, ele também foi um pastor, ele era muito jovem quando começou a fazer obra. Então esses homens vão pregando. E aí vem uma ideia dessa, alguém fala assim: não, Jesus não era homem. Opa, tem um problema aqui. Teve um rapaz, um pastor, vamos colocar assim, chamado Marcião. Marcião, por exemplo, ele deu uma lida nos escritos do Novo Testamento e ele falou assim: não, isso aqui está tudo errado. Sozinho ele decidiu isso. Ele falou assim: tudo que tem a ver com a cultura dos judeus, isso aqui tem que tirar. E ele tirou tudo, falou: isso aqui não é nada santo, o que é santo é só o que não tem nada a ver com a cultura dos judeus. Mas irmãos, Jesus era judeu, a salvação é para todos, mas Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus. Tudo que se produz a partir de um judeu tem uma cultura judaica, ainda que não se esteja falando da religião judaica. Deu para entender ou não? Então algumas coisas foram acontecendo. Houve a necessidade de preservar a igreja. Houve a necessidade de trazer o texto sagrado para um livro só, uma coleção só, aonde fosse determinado e fechado e dito: este aqui é o livro sagrado, inspirado por Deus, um livro que traz a doutrina dos apóstolos e um livro que expressa quem é a igreja. Então essas grandes reuniões desses bispos, desses pastores, desses líderes lá dos primeiros séculos, né, século 2, 3, 4, isso vai gerar a identidade da igreja, vai definir, não é gerar, mas é definir aquilo que Jesus mesmo já havia colocado. Então, o que é a igreja hoje? Igreja, nós estamos aqui, né, Igreja Evangélica Assembleia de Deus Despertai, não é isso? Não é isso? Então essa aqui é a nossa identidade. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Despertai. Vamos entender isso aqui. O que é essa igreja? Quando eu falo ali, a primeira palavra que tem ali é igreja. Então tá, o que é igreja? Despertai. Vamos de trás para frente? Onde tem mais fácil? Está aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Despertai, certo? Despertai é a missão que o Senhor denominou e plantou no coração do pastor que plantou essa obra, que é o pastor Florisvaldo. Amém ou não amém? Então isso aqui Deus plantou no coração desse homem, desse pastor, e disse: você vai cumprir isso aqui. Então tá, despertai. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus é o quê? Assembleia de Deus tem uma história. Lá em 1911 chega no Brasil pelo Gunner e pelo, como é o outro, mais lá, o Daniel Berg, né? Tem toda uma história a Assembleia de Deus. Então existe aqui um segmento. Quando eu falo assim, Assembleia de Deus, eu já sei qual é a identidade, né? Eu sei que eu vou chegar aqui, por exemplo, para ministrar um curso na Assembleia de Deus, e o ambiente, a maneira, a forma, a cultura da Assembleia de Deus é diferente, por exemplo, se eu for ministrar esse mesmo curso na igreja Renascer em Cristo. É uma outra cultura local. Deu para entender? Então, quando eu falo despertai, eu estou falando daquilo que Deus coloca no coração do plantador dessa igreja. Quando eu falo de Assembleia de Deus, eu estou falando da linha do pensamento teológico desse clã, desse povo que se reúne nesse lugar. Quando eu falo evangélica, aqui eu posso falar, por exemplo, protestante, que vai ter a mesma finalidade. Evangélico é aquele que está com base no evangelho, é evangélico, certo? Aquele que se projeta e caminha e crê com base no evangelho. Então é uma igreja evangélica ou protestante, né? Dificilmente a gente usa nos nomes das nossas igrejas protestante, né? Mas nós somos protestantes.
né? Por que nós somos protestantes? Isso aí já vem lá da Reforma, isso aí a gente está falando de 1517, quando a Igreja Católica estava, né, corrompida e era um negócio feio ali, meu irmão. Fim da Idade Média, a Igreja Católica estava construindo a Basílica de São Pedro em Roma, uma construção caríssima, a maior basílica do mundo, né? E eles precisavam de dinheiro. Então o que eles começaram a fazer? Eles começaram a vender perdão, né? Você já deve ter ouvido falar das famosas indulgências. Quem lembra desse nome aí, né? Às vezes a gente escuta, né, isso aí. O que era a indulgência? Era a venda de perdão, tipo assim, se você tem um parente que morreu sem ser, né, cristão, você paga, faz uma oferta aqui para ele de X, e aí a gente te dá um documento de que a alma dele saiu do inferno, foi para o céu. Então tinha essas coisas, e nesse ambiente levanta-se um homem, né, Martinho Lutero, e aí Lutero vai trazer um pensamento diferente, por isso chama reforma. Ele tenta reformar a igreja, ele não quer abrir outra igreja, ele quer reformar a igreja. Ele pega ali tudo que está errado na igreja católica, ele escreve, fala isso está errado por isso, aquilo está errado por aquilo outro. Isso aí gera um documento que é chamado de as 95 teses, né, que são os 95 pontos que ele entendeu que eram divergentes da igreja para a palavra de Deus. Então ele faz esse confrontamento entre o que a igreja está fazendo e o que a Bíblia diz. E aí ele encontra 95 teses. Ele vai lá, isso na Alemanha, num palácio, num castelo, que era a universidade onde ele dava aula, ele era professor de teologia. E aí ele pega esse material e, né, diz a tradição, alguém vai dizer que não, que é só uma forma de dizer, mas diz a tradição que ele pega esse material, põe na porta do castelo e prega, né? De fato ele prega as 95 teses dele ali na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, né? A partir daí começa todo um problema, uma batalha, os papas ali, tudo querendo matar o Lutero, aquela coisa toda. E quando a igreja católica determina que a Alemanha tem que ser católica, que todos os príncipes da Alemanha, porque é o país, mas cada província tem o seu próprio príncipe, seu próprio governo, tá? Era autônomo assim. Então quando vem o governo da Alemanha, junta ali o rei, os seus príncipes e fala assim: olha, vocês precisam agora negar essa teologia do Lutero e voltar a ser católico. Esses príncipes, escuta isso, irmão, esses príncipes ficam revoltados com o rei, eles se levantam da reunião e eles vão embora, eles saem da... Irmão, isso aqui era coisa grave. Hoje em dia alguém entra no culto, sai do culto sem a gente nem saber que o irmão foi embora, não tem importância nenhuma, né? Naquela época, você levantar e sair de uma sala, na sala do rei, meu irmão, isso aí era algo gravíssimo. E os príncipes levantaram dessa reunião e saíram, em protesto à determinação do rei de que todos deveriam ser católicos, porque eles queriam continuar sendo luteranos. Era assim que se falava, a igreja de Lutero. Então os príncipes saíram em protesto. A partir daí, essa igreja começou a se chamar de igreja protestante. Uau! Que legal, né? É a nossa história. É a nossa história, quem nós somos. Então isso tudo vai gerar lá... Isso aqui eu já estou falando da reforma, aqui já pertinho do descobrimento do Brasil, 1517. O Brasil foi descoberto em 1500, 1517 acontece essa revolução na Alemanha e tudo mais. Só para você situar aí o seu calendário. Vamos voltar lá. João morre, né? Primeiro século, igreja primitiva. Aí vem os pais da igreja, esses discípulos dos apóstolos, esses camaradas que querem fazer um monte de bagunça com a igreja, colocar um monte de heresia. Então os concílios, as reuniões desses líderes da igreja vão determinar, eles vão descobrir qual é a identidade dessa igreja. E aí nós chegamos aqui, nesse nome, igreja. Uau! Despertai, algo que Deus planta no coração de um homem, e ele planta essa igreja. A Assembleia de Deus, a linha de pensamento teológico, de cultura desse povo que se reúne para despertar.
evangélica ou protestante, a igreja que caminha fielmente ao evangelho, que protesta contra aqueles que querem nos tirar do evangelho. E por fim, igreja. Então, o que é igreja? Qual é a identidade da igreja? Quando eu falo igreja, eu estou falando do quê? Então, nesses documentos históricos, nós vamos entender o que é igreja. O que é igreja? A igreja de Jesus Cristo, ela tem 4 pontos fundamentais que definem a sua identidade. Quando você fala assim, eu vou na igreja tal, se essa igreja não tiver esses 4 pontos na sua identidade, não é igreja. E que pontos são esses? Primeiro, a igreja é una. Una. É assim mesmo que escreve. U-N-A. Una. Ou seja, é uma igreja única. Só há uma igreja. Não existem várias igrejas de Jesus. Só há uma única igreja. A igreja é una. Ela se reúne em muitos lugares diferentes, mas ela é uma única igreja. Amém ou amém? Amém. Então ela é uma igreja una. A igreja, ela é una e ela é santa. Então a identidade da igreja é santa. A igreja de Cristo não tem pecado, não tem mácula, não tem mancha. A igreja é santa. Nós temos em nós o pecado da nossa identidade humana, mas o sangue de Cristo nos purifica do pecado e nos torna igreja. Amém? E enquanto igreja, a identidade é santa. Então a santidade da igreja é parte da sua identidade. Além da igreja ser una e santa, a igreja é católica. Católica! Meu Deus, que heresia! Eu deixei de ser católico faz tanto tempo, agora descobri que eu sou católico de novo, né? A igreja é católica. Essa palavra católico é uma palavra grega que significa universal. É uma palavra que eles não traduziram. Ou seja, ela está firmada na doutrina dos apóstolos. Amém ou amém? Deu para entender isso? Não? Então essa é a apostolicidade da igreja. A gente poderia falar aqui de todos esses pontos da identidade da igreja, mas nós vamos ficar só na apostolicidade, porque eu já tenho que ir terminando aqui também. Nesse ponto, nós temos um documento que foi gerado. Eu deveria ter trazido aqui para pôr no telão, mas eu tenho esse documento aqui no livro Liderança Inteligente. Você que não comprou pode ficar à vontade, que vai abençoar muito a sua vida, tá bom? Não é merchan, mas se você comprar vai também abençoar muito a minha vida. Amém? Nós temos tudo isso que eu estou falando aqui, está registrado aqui nesse livro. Você com mais profundidade, com um pouco mais de detalhes, tá bom? E de fato, eu trouxe aqui para, se algum irmão tiver o interesse, né? Trouxe algumas unidades, mas me lembrei que esse documento que eu vou ler para você agora está registrado aqui, tá bom? Então, se você tiver interesse, pode me procurar aqui no fim da nossa aula e adquirir o seu. E esse documento que foi gerado nessa época dos concílios, entre o século II e o século VII, ou seja, um documento que demorou 500 anos para ser registrado, ele faz a defesa da identidade da igreja. E que documento é esse? Você conhece, você só não foi apresentado a ele direito. Tenho certeza que você conhece. Você conhece esse documento como uma reza, de quando a coisa estava feia, quando o pesadelo era muito cruel na madrugada e você acordava, e a sua avó levantava e ia lá. Que foi, meu filho? Eu vou tive um pesadelo, chorando. Aí ela falava assim: vamos acender uma vela, pôr de guarda, e vamos rezar. E assim, irmão, quando era qualquer sonho, assim, um Pai Nosso resolvia. Né? Eu não estou falando de você, estou falando da minha experiência enquanto neto, tá bom?
Um Pai Nosso, tinha coisa que um Pai Nosso resolvia, mas irmão, quando a coisa era feia, aí a avó falava assim, não, nós vamos rezar o credo. E eu tinha mais medo de rezar o credo do que do pesadelo que eu tinha. Eu acho que era uma estratégia da minha avó. Aliás, eu preciso perguntar para ela, um beijo, irmão. Minha avó está bem velhinha, minha avó tem 90 e tantos anos de idade, está lá bem velhinha. E eu acho que ela fazia isso comigo para eu ficar com mais medo do credo e esquecer o pesadelo. Entende? Porque quando ela começava a rezar, meu irmão, aquilo ia ficando tenso assim, parecia que entrava aquele fundo musical. Era uma coisa, né? E depois eu fui descobrir que, na verdade, o credo, ele é um documento que foi escrito, ele demorou 5 séculos para ser definido dessa forma, e o credo, ele defende justamente a identidade da igreja, das heresias que alguém pode trazer. E eu quero fazer a leitura do credo aqui com você. Quem quer que eu faça a leitura do credo? Vocês estão curiosos? Não, eu não vou fazer, você compra o livro e lê na sua casa. Olha, eu ia vender tudo agora se eu fizesse isso, hein? Já pensou? Mas vamos lá. Credo, esse credo é chamado de credo apostólico niceno-constantinopolitano. Uau! Por que isso? Ele é o credo apostólico, ou seja, a fé dos apóstolos, o ensino sobre a fé por meio dos apóstolos, o credo apostólico, e ele é niceno-constantinopolitano, porque ele começa no concílio de Niceia, no primeiro concílio, e ele só termina no concílio de Constantinopla 500 anos depois. Ele vai passando por várias atualizações, várias organizações, até chegar nesse documento. E ele começa assim, vamos lá. Credo apostólico niceno-constantinopolitano. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica ou Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Uau! Este é o credo niceno-constantinopolitano, o credo apostólico. Aí nós perguntamos assim, mas por que esse documento? E por que um documento levou 500 anos para ser organizado, produzido e hoje está à nossa disposição? Irmãos, nós usamos esse credo até hoje. Até hoje. Existem muitas questões que nós fazemos na nossa igreja local que só são feitas porque estão alinhadas aqui ao credo apostólico. Por exemplo, uma das edições do credo apostólico, ele não era feito como afirmação, mas como pergunta. Porque o credo apostólico, ele era usado para 2 questões principais. A primeira era para defender a fé de heresias, de erros sobre a fé em Jesus Cristo. A segunda era para receber novos cristãos. A pessoa se convertia e aí, olha só, ela ia se batizar. Não é assim até hoje? Alguém se converte e vai se batizar, né? Nós estivemos recentemente em Londrina batizando um casal aqui da Despertai, né? Lá do Paraná. E aí, quando nós estamos com uma pessoa ali para batizar, é comum, é usual que o pastor que vai fazer o batismo pergunte algo para essa pessoa. E essa pergunta ela pode ter alguma variação, mas basicamente a gente pergunta assim: você crê em Jesus Cristo? É uma pergunta, né? Você crê em Jesus Cristo? Ou então, na minha igreja, quando nós temos o batismo,
nós tomamos por hábito perguntar mais ou menos assim: você crê que Jesus Cristo é o único Filho de Deus? Então nós fazemos alguma pergunta nesse sentido sobre a fé. Por quê? Porque o batismo só pode ser feito mediante a confissão de fé. Ou seja, eu só posso batizar quem confessa a fé em Jesus Cristo. Amém ou amém? Então nós fazemos essa pergunta. Aí a pessoa fala: creio, creio. Aí o pastor que está batizando, ele fala assim: pela sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E aí ele batiza essa pessoa, e essa pessoa então ela está inserida no corpo de Cristo. Amém ou amém? Agora, como que era feito isso? Em forma de pergunta, com o credo constantinopolitano. Ele diz assim: alguém se converteu, vai se batizar? Aí a pergunta era: você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? A pessoa tinha que crer, creio, né? Aí vamos lá: você crê em Jesus Cristo, Filho unigênito, tal. A pessoa tinha que declarar a sua fé para que pudesse ser batizada e ser participante do corpo de Cristo. Aí a gente fala: nossa, mas, né, por que toda essa dificuldade? Irmãos, cada linha desse credo tem uma teologia vasta, densa, aprofundada até as raízes mais basilares da palavra de Deus e do conhecimento de Deus, para nós podermos sustentar a nossa fé. Por exemplo, vamos pegar aqui qualquer ponto, vai. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Tá. Jesus morreu por culpa de Pôncio Pilatos, que lavou as mãos, ou Jesus morreu por culpa dos sacerdotes que entregaram ele, ou Jesus morreu por Judas que o traiu, ou e aí? Percebe as perguntas que vão gerando? Então, aqui no texto definido ficou: padeceu sob ou debaixo do poder de Pôncio Pilatos. Então houve uma autoridade que condenou Jesus. Ou seja, Jesus não se matou. Ainda que ele tenha se entregado, não foi ele que se matou. Houve uma autoridade que o condenou à morte. Deu para entender? E isso aqui, meu irmão, uma vírgula fora disso aqui, a gente vai ter essa dificuldade lá na matéria da salvação. Lembra que eu falei agora há pouco sobre a necessidade de Jesus ser Deus e homem 100% ao mesmo tempo? Senão a gente não consegue salvação. Aí você pega isso aqui aonde? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Isso aqui já é uma afirmação difícil, terrível. Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Ele deixa de ser o primogênito, porque agora Deus tem muitos filhos. Então, se ele for ele é o filho primogênito, como diz lá, o primeiro filho, porque Deus tem muitos filhos, mas ele é o filho da mesma Gênesis, o filho da mesma genética. Esse nome genética vem de Gênesis, vem de começo, vem de matéria-prima, vem de essência. Então Jesus, apesar dele ser o primogênito do Pai, como diz o texto bíblico, porque ele é o primeiro de muitos filhos que vieram, e nós viemos por adoção, conforme está no texto bíblico, Jesus ele é unigênito, ou seja, ele é da mesma essência de Deus, ou seja, ele é Deus. E se ele não for unigênito, ele não é Deus. E se ele não for Deus, não tem salvação para mim e para você em Cristo Jesus. E isso aqui é uma discussão que demorou 5 séculos para se chegar nessa única linha. Deu para entender a importância disso aqui, queridos? Então aqui nós vamos tendo todo esse pensamento. Acabou meu tempo, né? Já faz tempo que acabou meu tempo? É mesmo? Eu nem percebi, ou não? Quando que acaba? É 9h30 que acaba? Então eu tenho tempo. Eu fiquei assustado agora, porque é o frio. Não vim terça-feira, achei que era 9 horas. Meu Deus! Então vamos lá. Então esse documento,
ele vai defender justamente a apostolicidade da igreja. Ele vai defender a catolicidade da igreja. Veja que ele declara aqui, creio no Espírito Santo. Crer no Espírito Santo, muita gente vai dizer que o Espírito Santo é a alma de Deus. Você já teve essa impressão? Ou você já pensou nisso? O que é o Espírito? Porque é o Espírito de Deus. A gente acha que o Espírito de Deus, ele é Espírito de Deus igual nós temos um Espírito, né? Então é como se o Espírito Santo fosse a alma de Deus. Não, o Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus. O Espírito Santo, ele é Deus, é uma pessoa. Diferente do Pai, diferente do Filho, ele é o Espírito Santo. E aí nós temos toda essa matéria, né, chama pneumatologia, que é o estudo do Espírito, o estudo do pneuma, que é vento, né? Eles trazem o Espírito, pneuma do grego, né, vento. Por isso que, por exemplo, a gente tem os nossos pulmões, vem de pneuma, né? Por isso que a doença do pulmão chama pneumonia, né? Irmão, é mais fácil o grego do que o inglês, tá bom? Tem muita coisa que a gente fala em grego que a gente nem sabe, né? E o grego é uma língua do nosso espectro latino, né? O latim, o grego tem a mesma raiz, e o português é essa língua também, né? Então, o Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus. E aí está escrito aqui, eu creio no Espírito Santo. Que mais que eu creio? Na Santa Igreja Católica. Só aqui eu já coloco duas das características da identidade da igreja. A igreja é santa, lembra que eu falei que a igreja é santa? E a igreja é católica, ou seja, é universal, ela está em todos os lugares, né? Apesar de ser uma única igreja, ela está em todos os lugares. Percebe? É uma defesa da nossa fé. E esse documento vai nos gerar essa identidade. E essa identidade, ela, portanto, falando só da apostolicidade da igreja, né, que é o nosso tema aqui, a nossa aula, nessas 2 terças-feiras, são sobre a apostolicidade da igreja. Então, trazendo aqui só para a questão da apostolicidade da igreja, esse documento defende essa apostolicidade. Por isso, quando alguém perguntar para você assim, de qual igreja você é, você pode falar, eu sou da Despertai, não tem problema você falar isso, porque você é da Despertai, amém ou amém? Porque está aqui, é uma missão que Deus deu para esse povo. Mas você pode falar também, eu sou da igreja Assembleia de Deus, pode também, por quê? Porque faz parte da cultura, da identidade desse povo, esse pensamento teológico da Assembleia de Deus, essa cultura das Assembleias de Deus. Amém, amém? Você pode também falar, sou da igreja evangélica. Você já teve que falar isso para alguém? Alguém já perguntou para você, qual a sua religião? Você fala o quê? Você fala, eu sou Despertai. Não, você fala, eu sou evangélico. Não é isso que você fala? Por quê? Porque para quem está de fora, não interessa para essa pessoa qual é a missão da sua igreja ou qual é o pensamento teológico. Ele quer saber qual é a sua fé doutrinária. A sua fé doutrinária é protestante ou evangélica. Então você vai responder automaticamente, não, eu sou evangélico. Amém ou amém? Percebe como isso tudo está estruturado? A gente responde as coisas, a gente sabe as coisas, mas ninguém explicou para nós, né? Então agora entendendo. Mas quando alguém falar assim para você, você é da igreja, e você responder, eu sou da igreja, então você já vai saber dentro da sua alma, do seu entendimento, do seu coração, que você é da igreja única, una, santa, universal e apostólica. Então quando você escutar aquele louvor que diz assim, como é que é aquele louvor? Lembrei agora, geração apostólica, já ouviu esse louvor? Geração apostólica. Eu penso que é difícil esse louvor dentro da cultura das Assembleias de Deus, até porque esse louvor ele traz uma questão muito interessante aí. Ele fala de geração apostólica. Ele é assim, como é que é? Somos povo de Deus, preparados para possuir. É um louvor bem agitado, assim, bem legal. Depois você põe lá, chama geração apostólica, aí você dá uma escutada nele.
muitas vezes alguém vai pensar na Assembleia de Deus, né? Vai pensar assim, nossa, esse povo aí, geração apostólica, essas coisas novas que eles ficam inventando. Mas agora você sabe que você também é uma geração da Igreja de Jesus Cristo e você é apostólico. Amém ou amém? Amém ou amém? Porque você é igreja. Se você é igreja, você é apostólico. Se você é igreja, você transita na santidade da igreja. Se você é igreja, você transita na universalidade da igreja e na unidade da igreja. Amém? Quem é igreja aqui agora? Diga, eu sou igreja. Eu sou. Aleluia. Então, falando sobre essa base apostólica, nós precisamos entender que o apóstolo, e aqui houve um grande equívoco. Então aqui eu quero fazer essa correção sobre o pensamento do que é o apóstolo, o que o apóstolo faz, o que significa isso. Porque você não vai encontrar nenhum teólogo. Pois não. Eu esqueci de entrar nessa parte, porque eu uma dúvida. Vamos lá. O credo é muito instrumento da Igreja Católica. A religião católica em si. Em que momento ele passou a ser parte da identidade da Igreja Católica e em que momento ele é regimentado por ela? O credo, ele é um documento da Igreja de Cristo. A Igreja Católica, igual a gente conhece, é posterior ao credo. Então a tua pergunta ela é na verdade exatamente o inverso, né? O credo ele não foi produzido pela Igreja Católica e entendido por nós. Não, ele vem do século II até o século VII, e a Igreja Católica ela só passa a ser uma, vamos dizer assim, como a gente conhece, ela só passa a ser uma igreja, uma religião só em 1054, no ano 1054, até o ano 1054 era a Igreja Católica. Igreja Católica, ou seja, Igreja Universal. Igreja, tão somente. Então existiam os líderes da igreja, a cúpula da igreja, né, a organização da igreja, e a igreja era tão somente igreja, não tinha mais nada, até o ano 1054. Só que o que acontecia com a igreja? Imagina o mapa mundial, tá? Você tem do lado de cá a parte ocidental. Então você vai ter a Itália, Roma, Europa, toda essa parte de cá, tá? Aí você tem do lado de lá a parte oriental. Então você vai ter Israel, você vai ter um pedacinho da África, você vai ter toda essa parte ali, a Turquia, a Rússia, toda essa parte do lado de cá, tá? O Império Romano dominava tudo isso aqui. Só que alguns imperadores dividiam o império, que era muito vasto, muito grande, né? Na época de Jesus ele era dividido em 4 partes, para você ter ideia. Era um tetrarcado, né? Você vai ver, por exemplo, no texto bíblico, Herodes, o tetrarca, era um dos imperadores do império, um dos 4, né? Depois ele vai ser reunificado, depois separado de novo. O que acontece? O Império Romano ficou dividido em 2. O Império Romano do Ocidente, do Oriente e do Ocidente. O Império Romano do Oriente, da parte oriental, dessa parte lá da China, da Rússia, desse lado de lá, esse império ficou conhecido como Império Bizantino. É meio complicadinho essas coisas, mas eu vou tentar bem direitinho aqui, devagarzinho, para vocês entenderem. Ele ficou conhecido como Império Bizantino, tá? E o Império do lado do Ocidente, ele passa a ser conhecido então como o Império, fica como Império Romano do Ocidente e Império Romano Bizantino. A igreja, até 1054, era a igreja de Cristo em tudo isso aqui. Todo lugar que você ia tinha a igreja de Cristo, e eles estavam fundamentados dentro, haviam já esses documentos, o credo apostólico, toda a estruturação da igreja, corria tudo bem. Houve grande corrupção, haviam ali os papas, e os papas começou a ter uma mercantilização, muito dinheiro, prostituição. Por exemplo, teve um papa que com uma só mulher teve 4 filhos. E o papa não pode casar, né? Não, pelo menos assim que eles falam, né? E o homem tinha 4 filhos, não era casado com ninguém.
Então, assim, esse tipo de situação, tá? Começou a ter esses problemas. Como o império estava dividido em dois, então havia o Papa no império do lado de Roma, do lado ocidental, e do lado oriental, do lado bizantino, eles não chamavam de Papa, eles chamavam de Patriarca. Então haviam esses dois líderes que lideravam a igreja. A igreja eles estavam debaixo da autoridade desses dois homens, o Papa na igreja de Roma, na Basílica de Roma, na Santa Sé, e na unidade bizantina do Império Romano havia o Patriarca. Em 1054 acontece um fenômeno histórico chamado de o Grande Cisma. Você já ouviu falar assim, o fulano é meio cismado, já ouviu falar isso? A gente fala, nossa, de onde vem isso, né? Cismado. A palavra cisma significa exatamente separação. Desconfiança, separar por desconfiar. E não é isso que a gente fala, o fulano está meio cismado comigo, quer dizer, ele está meio separado de mim, não está acreditando muito em mim, né? Então vinha o grande cisma. O que é o grande cisma? É quando o Papa excomunga. Já ouviu falar desse termo? Que a Igreja Católica excomunga? Excomungar, tirar da comunhão. Comunhão, excomunhão, certo? Então o Papa excomunga o Patriarca, ou seja, ele fala, você a partir de agora não tem comunhão com a Igreja Católica. E o Patriarca ao mesmo tempo excomunga o Papa e fala, você também não tem comunhão. Aí geram-se a Igreja Cristã, mas aí torna-se uma igreja chamada Igreja que assume o nome de Igreja Católica, e agora ela é uma Igreja Católica, ela continua sendo apostólica e ela é romana, por isso que é a Igreja Romana, tá? E a igreja do lado bizantino se torna Igreja Ortodoxa. Já ouviram falar da Igreja Ortodoxa? Essa é a Igreja Ortodoxa, entende? Então aí se separam as igrejas, mas a fundamentação em Cristo permanece a mesma. Por isso as duas igrejas são igrejas cristãs. Por que elas são igrejas cristãs? Porque elas guardam a unidade na teologia delas, tá? No pensamento delas, elas guardam a unidade, a santidade, a catolicidade ou a universalidade e a apostolicidade. Por isso ela continua sendo igreja de Cristo, tanto a igreja católica quanto a igreja ortodoxa, certo? Isso foi o ano de 1054. Passou-se ali mais alguns anos. Em 1517, quer dizer, para arredondar os números aí, 500 anos depois, a igreja católica estava muito mais corrompida do que já antes. E aí alguns homens, a gente coloca na conta de Lutero, né, a reforma da igreja. Mas já antes de Lutero, alguns homens já vieram com movimentos de reforma, mas não tiveram o ambiente correto, propício e tal. E Lutero, quando ele faz essa tentativa de reformar a igreja católica, então ele vai buscar na palavra de Deus a autoridade para a igreja. E é aí que ele gera aquelas 95 teses, 95 pensamentos que mostram que o Papa está errado com relação à Bíblia. E aí ele quer reformar, ele quer que a igreja se ajuste. Como a igreja não se ajusta, o Papa excomunga Lutero. Só que Lutero vai continuar ensinando a palavra. Uma das coisas que Lutero faz é a tradução da Bíblia para o alemão. Ele era um alemão, ele traduz do latim, porque até então era em latim, ele traduz para o alemão para que as pessoas possam ler, aprender e entender. Nasce com Lutero uma nova teologia, é uma teologia que está mais voltada para a Bíblia, é uma teologia que coloca a Bíblia como autoridade máxima da igreja, e não o Papa. Na igreja católica, e é assim até hoje, a igreja católica entende que o Papa é a maior autoridade da igreja, enquanto que a Bíblia serve como base teológica, mas é o que o Papa falar, está falado. Lutero vai dizer que não, que a Bíblia é a maior autoridade, e que se alguém falar algo que a Bíblia não diz, esse alguém está errado, e a Bíblia continua correta, entende? Então esse documento, ele já vem muito antes de todo esse imbróglio aí.
Inclusive foi um dos documentos que se usa justamente para trazer a identidade da igreja primitiva, da igreja de Jesus, dos primeiros apóstolos. Respondeu? É bem assim, tem muita informação, mas é uma matéria muito gostosa, vocês precisam estudar. Então, os documentos originais, difícil a gente encontrar, mas eles vão sendo replicados, né, copiados. Eu não sei dizer para você hoje se existe um documento desse original em algum lugar. Eu sei, por exemplo, que no Museu de Londres, a primeira Bíblia ou uma das cópias de João Ferreira de Almeida, que é essa que a gente tem em português, existe uma cópia no Museu de Londres, né, desses escritos originais ali de João Ferreira de Almeida. Mas é muito difícil. Por exemplo, nós não temos documentos bíblicos originais, nós temos cópias de documentos bíblicos, né? Então você vai ter historiadores, arqueólogos encontrando fragmentos de pergaminhos, de textos e tal. Aí é uma outra matéria, né? Falar sobre arqueologia bíblica e tal. Irmãos, eu conheço esses temas muito superficialmente, não é onde eu me aprofundei, pelo amor de Deus. Tem muita gente que pode responder com bem mais propriedade. Mas esses documentos históricos, os originais, muito difícil nós termos. Mas nós temos muitos documentos registrados que a gente pode encontrar e pode buscar. Mas assim, em que momento que o credo passou a ser parte da reza dos católicos, do texto? Aí eu já não sei dizer. A gente fala do credo, eu descobri hoje que ele é um documento. Isso. Mas quando eu era católica, para mim era uma reza. Uma reza, exatamente. Provavelmente isso se tornou uma reza lá na Igreja Católica. Provavelmente dentro de todo esse ambiente da Idade Média, porque a Igreja Católica ela precisou de muitos documentos para embasar suas heresias, né, os seus erros, para a gente não ser muito enfático, muito pesado com os nossos irmãos católicos, né? Mas, por exemplo, na Contra-Reforma, porque houve a Reforma de Lutero em 1517, e aí houve uma Reforma Católica, que é chamado de Contra-Reforma, em 1550 e alguma coisa, alguns anos depois da Reforma de Lutero. O que eles fizeram? Eles fizeram uma reforma onde eles acrescentaram, por exemplo, os 7 livros que, né, fica nessa discussão. A Bíblia Católica que tem 7 livros a mais ou é a Bíblia Evangélica que tem 7 livros a menos, né? Na Contra-Reforma eles acrescentaram esses livros. Para que eles acrescentaram? Eram livros que traziam neles algumas práticas que a igreja realizava. Então eles precisavam de algum tipo de documento que ajudasse a embasar. Então a Igreja Católica ela vai, no afã de resguardar a sua autoridade, ela dá algumas mancadas nesse sentido, né? Então, em algum momento histórico que eu não sei dizer, esse documento foi tido por eles e tomado por eles como uma reza. Eu penso que a questão de ser um documento que é trazido para a comunidade de fé comum, eu penso que ele é trazido como uma reza mais pela tradição das próprias avó que ora, sabe, essas coisas assim. E acho que menos do que uma determinação da igreja, dizer, isso aqui é a nossa reza. Acho que não. Eu penso que é uma tradição. Aquela senhorinha lá que conhece o credo, ela vai recitar ali para o seu filho, para o seu netinho, e isso vai se tornando uma constante dentro da sua família, e acaba pegando esse contorno de reza, né, e tudo mais. Mas eu não sei te dizer exatamente o momento que ele se torna essa reza, não. Acho que foi um movimento muito mais orgânico do que organizado. Eu sei que não respondeu, mas basicamente é por aí. Né? Alguém mais? Então vamos lá, tem 10 minutos. Os apóstolos hoje, nós temos uma grande dificuldade com esse termo apóstolo, né? Por exemplo, eu sou aqui professor de vocês dentro do curso de liderança, e aí o pastor Florisvaldo, né, vem aqui e fala, nós vamos convidar o apóstolo Tamarim para dar estudo. O povo já arrepia, né? Como dizia lá na minha terra, né? Já arrupeia, né? já arrupiei aqui com esse negócio de apóstolo e tal, não sei o que, mas e aí? Né? Existem apóstolos, não existem apóstolos? Qual é o trabalho do apóstolo? O que é um apóstolo? Né?
de maneira simples, para nós termos um entendimento e conseguir fechar a nossa aula hoje, o apóstolo de Jesus Cristo são chamados de os apóstolos originais, né? Então eles são os apóstolos primeiros, os apóstolos que receberam a autoridade direta de Jesus Cristo. Esses apóstolos, o pastor John Stott, que faleceu recentemente, né? Um dos grandes evangelizadores, missionários aí dos anos 70, 60, 70, 80, né? Que transitou ali com Billy Graham, com todo esse pessoal e tal. Esse pastor John Stott, ele coloca no seu livro Sinais de uma Igreja Viva, que aliás está citado aqui também no livro Liderança Inteligente, ele coloca essa questão, que o apóstolo de Jesus, ele é o apóstolo substantivo, né? Substantivo, da substância do apóstolo. Ele é um apóstolo que tem na sua essência a missão delegada por Jesus. E isso resguarda para esse apóstolo, que foram Pedro, Tiago, André, Paulo, que já o apóstolo Paulo, irmão, já tinha problema com isso, tá bom? O apóstolo Paulo, que a gente lê e fala assim, diz o apóstolo Paulo e tal, sabe? Ele já teve problema com essa questão. 1 Coríntios, capítulo 9, me fugiu agora. Eu sei que o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, se porventura para eles não sou apóstolo, ao menos para vós eu sou. E aí ele fala, porque vós sois o selo do meu apostolado. E ele começa a defender o seu apostolado. Quer dizer, já o apóstolo Paulo sofria com isso. Tinha gente que fala, não, esse cara aí não é apóstolo, porque ele não era dos 12 que andou com Jesus, ele não é apóstolo, né? Então já o apóstolo Paulo sofria com esse negócio aí. Mas o apóstolo Paulo também estava dentro daqueles que receberam essa autoridade de Jesus para nos falar as palavras de eternidade. Por isso que as palavras deles estão contidas no livro sagrado. Amém ou não amém? Os outros apóstolos, que já no tempo bíblico, nós vamos ver ali alguns nomes de apóstolos e tal, e depois disso, na Didaquê, já li para vocês aqui, os apóstolos que se seguem, depois de tudo isso, nós vamos seguir com os apóstolos. O John Stott, ele vai falar que esses outros apóstolos, eles são apóstolos que nós podemos entender como adjetivos. Ele fala, então é lícito sim você chamar de apóstolo, mas é um adjetivo. O que é isso? É uma função que se adiciona, adjetivo, né? De uma qualidade que você acrescenta, né? Da língua portuguesa. Quem é bom em português aqui, né? Vamos ver quem tirava 10 em língua portuguesa aqui, né? Adjetivo é aquilo que é uma qualidade que você adiciona a algo, né? Tipo, moça bonita, né? Então bonita é adjetivo de moça, certo? Então apóstolo, ele se torna um adjetivo, algo que você adiciona na chamada que alguém recebeu. Por quê? Porque a missão apostólica segue vigente, segue acontecendo. Por que ela segue acontecendo? Porque a igreja é apostólica. Então a missão apostólica segue em vigência. Por exemplo, e isso é uma coisa muito importante, né? E aqui a gente vai conseguir terminar no tempo. Quantos aqui entendem o sacerdócio do pastor? Quantos aqui falam assim, eu tenho um pastor? Quem tem pastor aí? Quem tem pastor? Tem pastor? Fala o nome do seu pastor aí. Glória a Deus. Ele até com o Ribeiro da Cruz, né? Então eu costumo dizer isso, né? Você tem que saber o nome do seu pastor, você tem que ter pastor. Então você tem um pastor, né? Agora fala para mim, por que você tem um pastor? Né? Quem disse? Aqui, porque eu sou ovelha, né? Faz assim para mim. Bé. Né? Fala amém. Perceba, nós somos ovelhas. A Bíblia nos dá essa
figuração, né? É um modo figurado de dizer, nós somos ovelhas, por isso precisamos ter pastor que nos apacenta, né? Agora, existe uma igreja que também é igreja, tá? Que também é evangélica, que é protestante, mas que está dentro de uma outra linha de pensamento teológico, que no Brasil, inclusive, é mais antiga que a Assembleia de Deus, um aninho só, mas que é a CCB, que é a Congregação Cristã no Brasil, que foi plantada no Brasil pelo missionário Franciscon, que era um italiano que recebeu o Espírito Santo nos Estados Unidos e que saiu plantando igrejas. E lá eles dizem que nós não temos pastor. Já ouviu falar isso ou não? Lá eles têm quem? O ancião. Mas o pastor não. Conversa com o irmão da CCB, ele vai falar assim: o meu pastor é Jesus, né? Por quê? Porque Jesus falou: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, tal. Ele falou: eu sou o sumo pastor, o grande pastor, tem tudo isso aí. Mas por que nós aqui na Assembleia de Deus entendemos que nós temos pastor? Por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos pastor, irmão. Por isso que você entende que você tem pastor. Você não sabia disso não? A Bíblia fala que você tem pastor, né? Então assim, o meu pastor é Jesus. Claro, o nosso pastor é Jesus, obviamente, por isso a gente precisa obedecer Jesus. E foi Jesus que falou para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Então se Pedro está apacentando as ovelhas, Pedro é um pastor de ovelhas, então tem pastor. Então o texto bíblico, ele segue vigente. Nós temos pastor, amém ou amém? Agora vamos finalizar, tem 3 minutos para finalizar. Livro de Paulo aos Efésios, abre aí, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, amém? Irmão, tem alguma parte na Bíblia que não é Bíblia? Tem algum texto na Bíblia assim que não é de Deus? Tem alguma coisa na Bíblia que você fala assim: não, isso aqui eles erraram quando colocaram aqui? Não, a Bíblia é infalível. Não há nada na Bíblia que é errado, tá bom? Só que existem algumas coisas na Bíblia que não são vigentes, certo? Tem algumas coisas que não são vigentes. Por exemplo, nós temos a prática de sacrificar um animalzinho? Temos essa prática? Não. Por quê? Por quê? Existe isso na Bíblia? Existe ou não existe? E por que a gente não faz se está na Bíblia? Porque foi cumprido. Então é algo que a Bíblia registra e que foi cumprido. Jesus Cristo é o sacrifício perfeito de Deus. Não é necessário fazer outro sacrifício. Amém ou não amém? Então existem textos na Bíblia que foram cumpridos e que nos servem como entendimento histórico e como entendimento espiritual. Nós podemos, por exemplo, numa pregação falar assim: irmãos, Abraão fez um sacrifício, foi sacrificar e tal, você precisa ir ao sacrifício. Nós podemos trazer isso dentro de um entendimento da nossa espiritualidade. Amém ou não amém? Nós podemos, por exemplo, falar de sacrificar no jejum, de nos sacrificar, por exemplo, a nossa madrugada para edificar o altar da igreja. Podemos ou não podemos? Então é uma linguagem, uma figura de linguagem sobre servir a Deus. Mas sacrifício, matar um bichinho, ninguém vai matar. Por quê? Porque Jesus já morreu na cruz, já foi o sacrifício perfeito. Agora, outros textos, eles são textos que estão em plena vigência. Em plena vigência. Por exemplo, vamos no apóstolo Paulo mesmo aqui: não deis lugar ao diabo. Tá, esse texto já foi ou a gente precisa cuidar disso aí? Precisa, né? Precisa, porque senão literalmente o bicho pega, né? Agora entenda, como que eu sei se esse texto tem um termo teológico? Eu estava evitando, mas eu vou ter que falar. Eu estava evitando para não trazer mais informação solta na sua cabeça, tá? Porque não é esse o assunto aqui. Mas existe um termo teológico para isso que se chama contrato de veredicção ou de veracidade. O nome é esse, contrato de veredicção. O que é isso? Né? Eu falei que eu queria acabar. Vocês ficam me apertando,
Olha aí, ó. Contrato de veredicção é assim: matar um cordeirinho aqui na igreja, cortar a garganta dele, deixar o sangue espirrar e queimar esse cordeirinho. Já aconteceu na Bíblia? Já. A gente faz hoje aqui? Não. Por quê? Porque esse texto não tem um contrato de veredicção. É um texto que já foi cumprido, que já não faz mais parte da nossa organização religiosa. Tá bom? Agora, não dar lugar ao diabo. Tem contrato de veredicção? Tem, claro que tem. Você vai dar lugar para o diabo, meu irmão? Não pode. Olha, cadê o líder dos jovens, meu irmão? Já começa, já marca um discipulado agora mesmo. Falou, mas o que está acontecendo? Né? Então, não dar lugar ao diabo tem contrato de veredicção. Por quê? Porque é algo que está vigente no sentido da nossa observação literal do texto. O que eu não posso fazer com o texto bíblico? Isso aqui é uma aula básica que a gente dá na aula de formação de pregadores, tá? O que eu jamais posso fazer num texto bíblico? Ou o texto é literal, ou o texto é figurado. Quer perguntar, irmão? Sim. Já perguntaram para mim no serviço uma vez por que os macumbeiros, seria, né? Eles matam animais e é proibido, se na Bíblia estava escrito. Aí ele falou, onde estão errando nisso? Aí eu fui explicar para ele. E a resposta é justamente essa, né? Eles matam os animais. Bom, a religião de raiz africana, eles não são uma religião cristã. Tá? Por que a gente não pode chamar? Olha que interessante a pergunta do irmão. Por que a gente pega religiões de matriz africana e não pode chamá-los de igreja? Porque eles não guardam a identidade da igreja, que é a igreja una, santa, católica e apostólica. Eles não guardam isso. Sim. Se eles não guardam isso, eles não podem ser chamados de igreja cristã, teologicamente falando. Então eles têm uma prática de fé que vem da base daquela matriz que eles já praticavam lá naquela condição histórica e tudo mais. Então, por que eles não podem fazer? Porque a Bíblia não autoriza fazer, né? Então é um pecado contra Deus esse tipo de ação, né? É necessário que eles se arrependam, convertam-se a Jesus Cristo, batizem-se nas águas, comunguem, né? Tomem a Santa Ceia, para que eles possam ser religados a Deus e ao reino eterno. Amém? Isso na cosmovisão da igreja cristã, tá? Isso na ética da igreja cristã. Se você perguntar para eles na ética, do ponto de vista deles, eles vão ter outra resposta. É o que falaram para mim lá, né? É isso mesmo. Eles não estavam errados, né? É isso mesmo. Vamos discutir. Então. Eles partem de um outro pressuposto, né? Então, vamos para o texto que a gente abriu. Você abriu aí? Então eu falei para você que o texto ou ele tem que ser levado na íntegra dele como literal ou como figurado. Por quê? Porque senão, irmão, você inventa o que você quiser. Tá bom? Você inventa o que você quiser. Uma vez eu estava assistindo Faustão, faz uma cota, eu era criança, eu era jovem, estava assistindo Faustão, e ele estava recebendo lá um monte de... Um era cartomante, outro era não sei o que do búzio, outro era na bola de cristal, esses negócios. Aí a moça que fazia a leitura da mão disse para ele assim: Faustão, a gente tem que ler a mão, porque na Bíblia, escuta irmão, na Bíblia está escrito que a gente tem que ler a mão. Aí eu, opa, na Bíblia? Deixa eu ver isso aqui. Aí eu parei para ver, eu nunca gostei desse programa. Mas quando ela falou isso aí, eu parei para ver. Aí ela falou assim: porque está escrito no livro de Jó que a sorte de Jó estava nas suas mãos. Aí eu falei: uau, puxa vida, que profundidade, né? Então, irmãos, ou a gente leva o texto inteiro para o campo figurado, para uma figura de linguagem, ou a gente leva para o campo literal, certo? Então vamos entender isso aqui. Efésios 4:11. Ele mesmo deu, está falando de Jesus, ele mesmo deu uns para, dê aí para mim, outros para
outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. mestres ou doutores, conforme a tradução. Então, se eu entendo que nós temos pastor, aí eu pergunto para você de novo: Assembleia Despertai, quem aqui tem pastor? Eu. Amém. Como é o nome do seu pastor? Então você tem pastor, tá? Por que eu tenho pastor? Porque a Bíblia diz que Jesus nos deu uns para pastores, então eu tenho pastor, certo? Por que no texto, no mesmo versículo, eu aceito a continuidade do sacerdócio pastoral e rejeito a continuidade do sacerdócio apostólico? Dentro de uma exegese básica de um aluno iniciante em pregação, interpretação bíblica, ele vai aprender que ele não pode pegar o mesmo texto e separar: isso aqui é figurado, isso aqui é literal. Ou aquele texto tem contrato de veridicidade, de veredicção, ou não tem. Entende? Então, se eu tenho pastor, eu tenho apóstolo, eu tenho profeta, eu tenho evangelista, eu tenho mestres. E aí nós precisamos entender o quê? Que não se trata de um apóstolo ou mesmo um pastor como essência, mas como adjetivo. É uma função, e isso você já ouviu muitas vezes aqui em tantos lugares. O pastor, ele é pastor porque ele recebeu uma função de Deus para pastorear, para apacentar a sua igreja. Amém ou amém? Amém. O apóstolo recebeu de Deus, da mesma feita, uma missão, uma função de operar os instrumentos do apóstolo. Entende? O profeta recebeu de Deus a função. Não existem profetas hoje como no Velho Testamento. Entende? É uma nova configuração, porque agora é por meio dos dons do Espírito Santo. Isso aqui são dons sacerdotais. Entende isso? Então, o Fernando Tamarim, por que eu sou apóstolo? Porque foi verificado em mim, por uma liga, uma junta de apóstolos, pastores, profetas, foi identificado em mim características de uma operação, de um trabalho apostólico naquilo que eu faço, naquilo que eu tenho transitado. Então foi feito um ordenamento, eu fui ordenado ou consagrado apóstolo por aqueles homens com tal autoridade, por apóstolos que puderam então pôr as mãos sobre mim, derramaram azeite sobre a minha cabeça e assim me ordenarem ao ministério do apóstolo. Deu para entender? Qual é a diferença entre pastor e apóstolo? Vamos falar disso aí? Eu preciso de 10 minutos para falar disso aí. Vocês querem ir embora ou eu respondo essa aí? Amém para ficar. Tá complicado, né? Amém para ficar. Dá para ficar? 10 minutos? Ou que vocês querem ir embora? Até vocês responderem, a gente já está indo embora, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Nós podemos descontar esses 10 minutos? Mas é muito instigante, né? 20 minutos. Né? Aí, é porque 10 eu já passei, eu falei mais 10, né? Então vamos acabar. Eu vou falar em 5 frases a definição de cada um desses sacerdotes, porque no fim são todos sacerdotes, tá bom? São sacerdotes. Existe o sacerdócio universal, você é um sacerdote, eu sou um sacerdote, mas existem os sacerdotes eclesiásticos, aqueles que apacentam o povo, que cuidam do povo, tá bom? Então, você quer identificar, a missão é grande, tem muita coisa que você pode falar, tem mais uma aula que dá para falar sobre os 5 ministérios. Mas você quer identificar, é mais ou menos assim, quando você escuta, vamos falar sobre esses sacerdotes pregando, tá? Quando você vai ouvir alguém pregando, você quer saber se ele transita na linha do apóstolo, na linha do profeta, do evangelista, do pastor ou do mestre. Presta atenção nessas características. Então vamos lá.
Quando você escuta um mestre pregando, você se apaixona pela palavra, pelo texto. Você olha para o texto e fala: uau, que texto é esse que eu não tinha reparado isso aqui. Quando você ouve um mestre pregar, você se apaixona pelo texto. Você sai da igreja pensando: eu preciso ler isso aqui, eu preciso entender isso aqui é a base da minha vida. Um mestre, ele te aponta para o texto. Quando você ouve um pastor pregar, você se apaixona pelo aprisco, pela igreja, pelo apacentar, pelo povo. Quando você ouve um pastor pregar, você sai assim apaixonado pela igreja, pela unidade, pela comunhão, pela aliança. Você sai com saudade de muitos amigos que você tem. Quando você sabe que vai ter algum trabalho extra na igreja, como uma festividade, alguma coisa, você vai com alegria, com amor, porque você sabe que aquele pastor está lá para te apacentar. Então a pregação do pastor te faz apaixonar pelo corpo. Deu para entender? Quando você ouve um evangelista pregar, você sai apaixonado por almas. Já ouviu um evangelista pregar? Ele pode ser chamado de pastor, não tem problema, mas você entende o que o cara está fazendo. Ele prega e quando termina, quando ele fala assim, amém, você sai pensando: meu Deus, tanta gente desesperada sem Jesus. Você sai daqui querendo salvar todo mundo. Você sai olhando pela rua assim, falando: nossa, esse cara deitado aqui, quando que ele vai ouvir falar de Jesus? Eu preciso falar com ele. Você sai daqui pensando no seu amigo de trabalho, no seu patrão, no seu colega. Você sai apaixonado por almas quando você escuta o evangelista pregar. Ele pode pregar o que for, mas você vai sair daqui apaixonado por almas. Esse é o evangelista pregando. Quando você escutar um profeta pregando, você sai apaixonado pelo trono da glória. Você sai apaixonado por Deus, por aquilo que é eterno, por aquilo que é imutável. Você sai com temor. Quando um profeta prega, você sai pensando assim: eu vou olhar para baixo, se eu olhar para frente eu vou pecar. É assim que você sai, com temor, quando você ouve um profeta pregar. Inclusive, só um parênteses: o profeta não é aquele que dá prognóstico futuro. Pensar sobre coisas futuras é um dom do Espírito Santo que qualquer sacerdote pode transitar nele. Então o profeta, o cara é profeta porque ele revela a vida toda da gente. Isso aí é o Espírito Santo que faz. Apesar de ser uma característica muito recorrente na vida do profeta, o profeta não é aquele que dá prognóstico futuro. O profeta é aquele que te leva em segurança até lá. O profeta é inegociável. Cada determinação de Deus é inegociável. Se Deus falou pisa aqui, o profeta não consegue. Mas Deus vai entender isso. Não, tem que ser aqui. Eu morro, eu me estrumbico todo, mas vou pisar onde Deus mandou pisar. O profeta é assim. O profeta geralmente ele é muito enérgico. Você tem medo até de falar com o profeta, né? Quando você ouve um profeta, você sai apaixonado pela glória, sai apaixonado pelo trono. Quando você ouve um apóstolo pregar, você sai apaixonado pela pessoa de Jesus Cristo, pelo Senhor Jesus. Você sai apaixonado por Jesus. Você sai entendendo quem é Jesus para você e quem é você para Jesus. Você sai com os seus pés firmados na eternidade de Cristo. É assim que você consegue identificar quando você tem um mestre pregando, quando você tem um pastor pregando, quando você tem um evangelista pregando, quando você tem um profeta pregando e quando você tem um apóstolo pregando. Dá para ver bem, é bem distinta a função de cada um. Apesar de que todos os ministérios são interdependentes, transitam um com o outro, um complementa o outro, um dá base para o outro, mas eles são muito bem definidos entre si. Respondeu? E foram-se os 10 minutos. Vamos? Não. Mas aqui no livro tem tudo sobre isso. E é verdade. Aqui eu falo, é verdade. Essa aula que a gente está terminando hoje, ela não está dentro do corpo de liderança. Tá? Na terça-feira que vem, nós vamos entrar no segundo módulo de liderança, onde nós vamos falar sobre a diaconia da igreja, que é fantástico tanto quanto, irmãos. Mas, no capítulo 5 do livro Liderança Inteligente, eu falo bastante sobre os 5 ministérios. Eu inclusive, está até desenhado aqui a mão dos 5 ministérios. Os 5 ministérios são representados pelos dedos da mão. É uma comparação que se faz, né? O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. É assim que a gente define os 5 ministérios.
e ali eu discorro bastante sobre as funções deles e tudo mais. Inclusive, nós falamos aqui sobre a ação dos 5 ministérios no meio da igreja. Porque às vezes você tem um ministro de louvor cantando e ele está transitando dentro de uma ação profética. Ele não é um sacerdote, um profeta, mas ele está cantando e transita dentro de um mover profético, e você percebe isso da igreja. O temor desce, vem a glória de Deus. De repente, o ministro de louvor está cantando, vamos mudar o cenário, vai. Alguém está ministrando dança, os ministros de dança estão dançando, e vem sobre a igreja um amor, um apaixonamento, uma aliança, você vê transitando dentro de uma unção pastoral, na dança. Às vezes não é um pastor que está dançando, mas vem essa unção. Então esse dom ele transita e ele permeia toda a igreja, porque esse dom ele vai justamente estar misturado com essa essência do cuidado de Jesus Cristo sobre a igreja dele. Amém? Então daqui, liderança inteligente vai fazer muito bem para vocês, né? É uma brincadeira, mas é verdade, tudo aqui pode ser muito aproveitador para a vida de vocês, ou muito proveitoso. Aproveitador é quem toma proveito, hein? Muito proveitoso. Missão, né, das mídias é cortar o muito aproveitador, pode cortar daqui. Não, eu escrevi embaixo.